Meios de conservação. Livro dos Espíritos, questão 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Sim, se não os encontra, é por falta de iniciativa. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios. Por isso, faz a terra produzir e fornecer o necessário a todos, porque só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no capítulo 20, a vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai novos recursos vitais. Esse é o segredo da lei de evolução. E no Pensamento e Vida de Emmanuel, capítulo 2, comparemos a mente humana, espelho da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. A inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. A imaginação, juntando as riquezas do ideal e da sensibilidade. A memória, arquivando as experiências e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força, incorporados ao nosso conhecimento. A vontade é o impacto determinante. Nela dispomos do botão, poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Livro dos Espíritos, questão 705. Por quê? Nem sempre a terra produz o suficiente para fornecer o necessário ao homem? O homem a negligencia por ingratidão e, no entanto, a terra continua sendo uma excelente mãe. Além disso, ele ainda acusa a natureza por sua própria imperícia ou imprudência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se o que produz não é suficiente para todas as necessidades, é porque emprega no supérfluo o que deveria utilizar no necessário. Observa o árabe no deserto. Encontra sempre o que viver, porque não cria necessidades artificiais. Porém, quando a metade da produção é desperdiçada para satisfazer fantasias, deve o homem se espantar e não encontrar nada em seguida? E terá razão de se queixar por estar desprovido quando chega a época de escassez? Na verdade, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe regrar sua vida. Causas da produção insuficiente. Vamos encontrar isso no livro As Leis Morais de Rodolfo Caligares, no capítulo 19. Poder-se-á dizer que, em certas regiões do globo, o solo menos fértil não produz o bastante para a nutrição de seus habitantes, e que o grande número de pessoas que nela sucumbem, vitimadas pela fome, parece desmentir que haja uma providência divina a provê-los dos recursos com que cumprirem a lei de conservação da vida. Tais calamidades ocorrem de fato, mas não por culpa de Deus, a quem não se pode imputar as falhas de nossa sociedade.
na qual uns regalam com o supérfluo, enquanto outros carecem do mínimo necessário. Fossem os homens menos egoístas, não tivessem apenas a máscara de religiosos, iriam prestar-se mútuo apoio, já que na Terra pertencemos a uma só família, a humanidade. Além disso, cumpre aos homens aplicarem-se nos estudos dos problemas que os afligem, a fim de dar-lhes a devida solução. Seja aperfeiçoando cada vez mais as técnicas de cultivo, de modo a conseguirem aumento de produção. Seja entregando-se a pesquisas no sentido de cobrirem outras fontes de alimentos, esforços esses que lhe engrandecerão a inteligência, assinalando novas etapas no progresso da civilização. Livro dos Espíritos, questão 706. Por bens da terra, somente devemos entender os produtos do solo? O solo é a fonte primária, de onde vêm todos os outros recursos, que são apenas uma transformação dos produtos do solo. Por isso, é preciso entender por bens da terra tudo que o homem pode desfrutar deste mundo. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.